Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa primeira live, né? Esse bate-papo profissional criativo, esse bate-papo criativo. E eu vou só dar alguns minutinhos, para algum de vocês entrarem. Quero começar falando sobre a importância deste momento, a importância dessa live, desse tempo dedicado aqui com vocês, né? Hoje nós temos essa ferramenta muito boa para poder compartilhar conhecimento, né? Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil para que vocês possam ver quantas vezes quiserem, vocês possam mandar para alguém que não pôde participar deste momento. E por que eu comecei essa jornada, né, recentemente, para compartilhar aquilo que eu faço, como eu faço, para compartilhar minha visão de mundo, para compartilhar o meu dia a dia em tudo aquilo que eu faço. Já faz um bom tempo, né, até mesmo antes de eu começar a tatuar, que pessoas, amigos, clientes, né, estudantes das áreas de design, que me procuraram perguntando, né, ferramentas, procurando maneiras e caminhos para serem mais criativos, para aprender a fazer as coisas a partir do meu ponto de vista. Então, o intuito dessa live, não só essa, mas todas que virão, né, o intuito do canal no YouTube, aqui do perfil do Instagram, justamente esse, poder compartilhar, né, de maneira minimalista, de maneira clara e objetiva, tudo aquilo que eu vivo, né, no meu dia a dia, em todos os projetos que eu faço, e fazer com que assim vocês possam aprender, fazer com que assim vocês possam aplicar esse conhecimento, aplicar essa conduta, essa postura no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês. Então, eu quero agradecer a todos que já estão aqui, né, a todos que estão por vir, e a você também, né, já quero te agradecer, você que vai ver esse vídeo depois, essa live depois, né, e tomar conhecimento de tudo aquilo que eu vou ministrar aqui, né, vamos dizer assim. Então, eu quero começar, né, essa live ela tem o intuito de explicar o porquê dessa expressão profissional criativo, né. Quando quem me conhece de perto, né, os meus clientes, os meus parceiros, né, as universidades, minha família, sabe que quando questionam sobre o que eu sou, o que eu faço, eu sempre falo, minha resposta eu sou um profissional criativo. E o que isso significa, né? Não significa que eu sou um designer, que eu sou um tatuador, que eu sou um artista, um pintor, um escultor, mas sim que eu sou um profissional que usa de todas estas outras ferramentas para poder chegar num objetivo final, né? Então, falando um pouquinho da parte histórica, um pouquinho do nosso mundo antigo, né, do Renascimento e para trás, naquela época eles não tinham a ideia, né, de profissão artista, de profissão designer, de profissão arquiteto, mas eram uma pessoa, né, responsável para executar as ferramentas da pintura, da arte, do design, para as finalidades e para a demanda ali daquela região, né? Então, se a gente for, né, pensar em Leonardo da Vinci, que é o nosso protótipo do homem renascentista, na época dele, eles não falavam o artista Leonardo da Vinci, o designer, o arquiteto Leonardo da Vinci. Ele era, né, o Leonardo da Vinci, né? No máximo ali eles usavam a expressão, né, do artesão, né? Por quê? Porque ele dominava as ferramentas, né? Então ele tinha capacidade intelectual e motora para se alcançar um objetivo. Então a igreja chamava ele para construir, né, desenhar o projeto de uma igreja, né? O rei chamava ele para projetar o seu castelo, as suas roupas, os seus quadros, né? O exército chamava ele para projetar ali os seus sistemas de segurança, né, os seus equipamentos. Então não existia, né, essa barreira, né, essa placa, ele é um artista, ele é um arquiteto, ele é um fashion design. Não tinha isso, né? O que tinha era uma pessoa, um profissional capaz, né,
de executar essas funções. A partir desse princípio, né, se a gente for ir lá atrás também no Egito Antigo, né, os egípcios que executavam essas funções, né, eles tinham, né, eles eram apelidados como membros da família, na maioria das vezes. Por quê? Porque não tinha, de fato, essa expressão design, artista, né, pintor, escultor, mas sim alguém com intelecto. Então, chegando a essa conclusão, eu observei que cheguei num momento que eu não teria mais como, né, limitar o pensamento, né, a construção mental em sou tatuador, sou designer, né, sou fashion designer, sou arquiteto, mas sim alguém com capacidade, né, das ferramentas, que tem um conhecimento das ferramentas e que usa daí do princípio que é crucial em todas essas ramificações, que é a criatividade. Então daí que surgiu a expressão, né, que eu digo que é a minha profissão. Claro que ela não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum órgão, né, catalogou profissional criativo como uma profissão oficial, né, isso está partindo de mim, né, este movimento, por assim dizer, na qual um profissional ele tem o objetivo de ser criativo, né, e eu vou ensinar vocês as ferramentas para ser criativo. Então, o que acontece? A partir do momento que nós temos, né, a expressão profissional criativo, não necessariamente, né, a gente vai falar sobre tatuagem, sobre designer, sobre arquitetura, mas sim uma pessoa que ela pode ter as ferramentas do design, da arquitetura, da moda, seja o que for, para ser criativo, né? E indo um pouquinho mais a fundo, né, isso se esbarra em todas as outras profissões. Então, seja na culinária, na advocacia, um dentista, um médico, ele precisa ser criativo para que na área dele, usando as ferramentas da área dele, ele possa, né, ter ali, além de servir as pessoas, ter uma questão que eu acho que é muito importante, né, ajudar a manter e ajudar a crescer ali a sua profissão, né? Então, ser cientista a ponto de até aqui minha profissão vai, mas eu preciso ser criativo para ajudar ela a crescer e se desenvolver cada vez mais, né? E eu quero compartilhar com vocês algumas ferramentas nessa live que me fazem pensar e refletir sobre essa questão. O que é ser um profissional criativo? E eu entendo que isso diz respeito sobre a nossa visão de mundo, como que a gente compreende o mundo, e também diz respeito à nossa conduta, à nossa postura, a maneira como nós vamos executar, né, a nossa vida profissional, por assim dizer. Então, eu costumo falar que criatividade é estar em atividade. Então, o primeiro passo fundamental para a gente entender sobre ser criativo, um profissional criativo, seja qual for a sua profissão, é estar em atividade, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho da parte científica, um pouquinho da parte mais abrangente no que diz respeito da inspiração, para que vocês possam me entender. O nosso corpo, né, ele é uma máquina que eu tenho a liberdade de falar que ela é perfeita, ela foi projetada, ela foi desenhada, né, com muitas funções e com capacidade de crescimento a cada dia que passa. Então, se a gente pegar, se nós pegarmos o nosso corpo e o nosso cérebro, né, eles trabalham muito bem juntos, né? Nós temos, né, esse presente da natureza, por assim dizer, por ter esse fator intelectual e também esse fator corporal muito bem operado, né, muito bem executado. Então nós nascemos para estar em atividade. Então, diferente de uma árvore, né, uma árvore ela fica ali parada, o crescimento dela e a atividade, ela se expressa de uma maneira diferente, ela tem uma outra finalidade. E nós, seres humanos, nós temos um corpo e um cérebro que ele necessita estar em atividade, né? Então, a gente consegue analisar, né, essa frase de várias maneiras, né? Então, para a gente ter saúde, a gente precisa estar em atividade, né? Para a gente executar alguma coisa, seja qual for, precisa estar em atividade. E lembre-se, é corpo, né, e mente, né, cérebro trabalhando simultaneamente. Então, um dos princípios para a criatividade é estar em atividade. Então, o que isso significa? Se eu tenho um problema na minha mesa que tem que ser executado, ele não vai
aparecer a solução, simplesmente, né? Falando um pouco de design, eu preciso rabiscar, eu preciso esboçar, eu preciso desenhar, eu preciso ler, eu preciso buscar fontes, né? E não é só fontes de inspiração, mas fontes de vários âmbitos, da ciência, da física, da química, da natureza, dos animais, para poder expressar ali uma ideia, né? Então, eu preciso estar em atividade, isso diz respeito corpo e mente, para que eu possa alcançar, bater na porta, né, daquela dificuldade, para que eu possa abrir e enxergar ali, né, não só uma, mas às vezes né, soluções, né, maneiras de solucionar um problema. E quando eu falo um problema, às vezes pode soar como algo ruim, mas na maioria das vezes um problema ele pode ser uma coisa natural, não necessariamente é uma coisa ruim, mas né, ter ali a problemática de alguma coisa na qual deve ser resolvida. Então eu sempre costumo falar que criatividade, o princípio, né, a raiz para que a gente possa ser criativo é estar em atividade. Então, seja qual for o seu objetivo, seja qual for o caminho que você quer seguir, esteja em atividade. Isso é uma tabuada a ser seguida, né, uma regra a ser seguida. E que no dia a dia, né, eu vou dar exemplos para vocês, eu vou dar conteúdos que vai revelando para vocês esse fator muito importante que é estar em atividade. Então, para que a gente possa ter resultados, né, para que a gente possa ter um crescimento, né, naquilo que estamos propondo a fazer, é preciso estar em atividade. Eu vou mostrar para vocês um leque de caminhos para se estar em atividade com eficiência. Né? São infinitos, mas eu separei alguns que vai ajudar muito vocês. Então nós temos um corpo, que é a ciência física, né? E nós temos a mente, que é o metafísico, trabalhando simultaneamente. O que acontece quando nós estamos em atividade? O nosso cérebro, ele trabalha por sinapses, por percepções. Né? Então a própria construção do nosso cérebro, as nossas células, ela trabalha desse jeito. Então são duas células, né, aqui na nossa cabeça, que quando elas se juntam, ela vai criar uma sinapse, então ela vai criar uma leitura de linguagem entre elas, e o núcleo daquele encontro, né, daquele ato, né, tem até um quadro, né, do Michelangelo, né, Deus criando o homem, que ele trouxe, né, essa percepção para a gente sobre a sinapse, né, então é Deus tocando o homem ali. Naquele encontro, né, acontece uma carga de energia que é liberada no nosso cérebro e que ela vai acionar todos os nossos sensores. Então, né, as nossas percepções, tato, olfato, paladar, audição, visão. E isso faz com que o nosso corpo ele comece a operar em função daquilo que a gente está vivendo à nossa volta. Então, se a gente está com frio, logo a gente vai buscar maneiras, né, para se aquecer, né, e a criatividade ela está operando neste momento. Né, se eu estou com fome, eu começo a liberar sinapses para começar a perceber à minha volta como eu posso, né, solucionar esse problema. Então, o nosso corpo ele trabalha desse jeito, ele começa a fazer percepções de tudo o que está acontecendo. Então, quando nós estamos em atividade, usando o nosso cérebro, corpo, né, visão, todos os sensores, a gente começa a liberar essa energia, a gente começa a liberar, né, essa questão dessa percepção e dessa energia. E eu costumo falar que esse momento, né, é um momento fértil para a criatividade. Por quê? Porque nós estamos à disposição para isso, né, nós não estamos dispersos, então existe ali um foco, né, um objetivo a ser alcançado. Então a gente começa a trabalhar o nosso cérebro, o nosso corpo a favor daquele momento. Então como se a gente mandasse uma mensagem para o cérebro: eu conheço o seu potencial, só que neste momento você vai usar todo esse potencial para essa finalidade e eu sei que você é capaz disso, né? Então uma das ferramentas, né, que uma das condutas e maneira para a gente entender sobre o profissional criativo está muito conectado a isso, né? Entender essas percepções que acontecem no nosso cérebro, né, que buscam sempre um conforto, né, uma qualidade, né, vamos dizer assim, uma qualidade de vida, uma qualidade
naquele momento, seja um momento familiar, um momento profissional, seja um momento de lazer, né, seja praticando algo físico, um esporte, seja o que for. E nestes momentos que a gente estamos focados, a gente começa a ter essas percepções e aí a criatividade ela começa a habitar no nosso consciente daí. Então sai do mundo imaginário e começa a se tornar algo concreto, né? E essas percepções, né, elas acontecem a todo instante. Nosso cérebro está a todo momento sendo criativo, né? Só que nós não estamos atentos, e nós não somos preparados, na verdade, né? As escolas, as universidades não nos preparam para estar atento a este momento, né? A este momento, né, fértil da criatividade. Então, a gente costuma falar que este momento, né, antes da gente perceber, ele é apenas um artifício. Então a gente teve a percepção, né? Essa percepção ela se conectou, então gerou ali uma energia, né? Essa energia elaborou um pensamento criativo aqui dentro do nosso cérebro, só que ela ainda é artificial, né? Ela não se tornou algo concreto. E é daí que vem a raiz da palavra arte, né? A arte, né, está ligada a tudo aquilo que é artificial, apenas um artifício, né? Uma imitação da vida, por assim dizer. Então, o profissional criativo, e é por isso que, né, a minha resposta, né, analisa o que você é. Eu sou um profissional criativo, está nesse âmbito, né? É perceber isso e concretizar isso, porque se eu ficasse só no âmbito da arte, né, talvez muitas ideias não se concretizassem, né, no âmbito, seja qual for, eu estaria ali fadado e acomodado, né, a uma segmentação, porque me ensinaram assim na escola, ou me ensinaram assim na faculdade, e que pode impedir, né, um crescimento ali de muitas ideias, né. E essa questão do profissional criativo é muito importante, porque se a gente for ver a história da humanidade, as grandes criações não foram feitas por designers, artesãos, pintores, né, foram feitas por N profissões, N profissionais, mas que entenderam essas sinapses, né, observaram isso, estiveram ali presentes, né, atentos, para poder extrair, né, toda essa criatividade que faz parte do nosso corpo, que faz parte do nosso cérebro. E isso é genético dentro da gente, né, todo ser humano, né, nasce com esse potencial. Infelizmente, esse potencial ele não né, esse conhecimento ele não é compartilhado, então nós vamos perdendo isso, né? Se a gente for trazer um exemplo da natureza, né? Uma criança, né? Por que a criança é tão criativa? Né? Pelo simples fato dela não ter medo de ser aceita, ela não ter medo de errar, ela está ali pura, por assim dizer, né? Recém-vinda da natureza, e ela está tendo essas percepções e ela vai se jogar, ela vai ser criativa. E a partir do momento que ela começa a ir para a escola, que ela começa a ter convívio social fora de casa, ela começa a ser retraída, ela começa a perder essas percepções, né? Mostram para ela que talvez aquilo não é bom, e aí um ser humano talvez ele que é muito criativo, né? Que teve uma infância muito criativa, acaba perdendo, né, essa qualidade criativa, essas percepções por conta dessas barreiras, né? Que eu até comentei no começo da live com vocês, né? Que fica catalogando, não, você é pintor, não, você é designer, não, você é um artista. E só que não, todos somos profissionais criativos, né? E eu quero compartilhar com vocês agora alguns tenets, né? Tenets, se você não tem conhecimento dessa palavra, são princípios, né? Princípios que não podem ser moldados, né? E são princípios que são globalizados, por assim dizer. Então não vai ser uma cultura, não vai ser, né, uma crença, seja o que for, políticas que mudam esses princípios, né? Então são princípios que, a meu ver, né, operam e trabalham e que foram presentes, né, nos grandes criadores do passado, nos grandes mestres do passado e nos criadores atuais também que nós temos hoje no presente atuando, né? Um dos primeiros princípios, né, para ser um bom profissional criativo, né, da maneira certa, nós entendemos o nosso próximo como um semelhante, né? Então, da minha parte, né, em tudo que eu já fiz, em tudo que eu ainda faço, né, na arquitetura, na tatuagem, no design, na moda,
nas aulas, né, parcerias com engenheiros também. Eu sempre parto do princípio de entender que se eu estou ali naquele projeto, né, se eu fui convidado a fazer parte daquele projeto, é porque aquilo, de certa forma, tem que fazer, né, e vai fazer sentido na vida de um ser humano. Né? Então eu me coloco na vida daquele que eu estou servindo e vejo se aquilo está sendo bom, perfeito, agradável. Que diz respeito, né, a N fatores, né? Principalmente o fator de trazer conforto, principalmente o fator de trazer bem-estar e principalmente o fator de trazer conexão. Né? A criatividade, ela tem que trazer conexão, e eu vou falar sobre isso na natureza. Né? A natureza, ela é hiperconectada, ela está toda conectada, e ela é o que nós temos de exemplo de mais criativo existente aqui no planeta. Então, um dos princípios, né, para ser um profissional criativo é entender o ser humano, o seu próximo, como um semelhante, como um igual, né? Para que a gente possa criar, né, com qualidade, né, com respeito, com louvor, e coisas que são duradouras, né, coisas sólidas, seja qual for sua profissão, nós temos que ter isso como um princípio. Porque se não for assim, aquilo que a gente estiver fazendo vai ser raso, vai escorrer pelos dedos e não vai se sustentar. Porque em algum momento, né, vai debater, né, e vai trazer atritos na vida de alguém, e esse não é um caminho. Né? O profissional criativo, né, ser criativo, na verdade, vai na contramão disso. Né? Na verdade, quer trazer o bem-estar cada vez mais, né, para a vida, tanto a sua, né, singularmente, quanto a vida para o próximo e socialmente, né, como comunidade, como compartilhamento. Um fator muito importante que eu acho muito legal também, né, e que eu coloquei nesses tênis, lembrando que são infinitos, mas eu separei alguns, né, só para trazer para vocês também um pouco do meu dia a dia. Como eu disse no começo da live, eu quero mostrar para vocês como eu penso em cada projeto que eu vou começar. Né, um dos princípios também é uma questão de a gente não se apegar muito, né, aos nossos próprios gostos e aos nossos próprios apetites. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós moramos num país, nós temos a nossa cultura, e isso é lindo, isso tem que continuar, tem que ser alimentado, mas é sempre bom ter um senso, né, do não cultura. Né? O que eu estou falando? Né? Isso, na verdade, é um princípio que tenta justificar um pouquinho mais o princípio que eu falei anterior, que é o quê? Olhar para o ser humano, né? Não julgar ele, né, independente da sua região, da sua geografia, de onde ele veio, né, dos seus costumes. Por quê? Porque a nossa função, de fato, é estar em atividade, né, para servir a todos. E por que eu estou falando isso? Porque eu já tive a oportunidade de atender pessoas do mundo inteiro, né? Então, na tatuagem eu faço isso, no designer eu faço isso também, né? Então, é um detalhe muito crucial para que a gente tenha cuidado de não, ali, como eu posso dizer, de não prejudicar aquela relação, aquela comunhão que está tendo daquele momento ali. Por quê? Porque as culturas, elas são diferentes, né? As linguagens são diferentes. Mas se a gente olha para o ser humano como um igual, a gente consegue, né, entender ele e aproximar ele cada vez mais da gente. Então esse é um dos princípios, né? Seja religião, seja política, opiniões, estilo de música, procure sempre ter o perfil, ter a conduta, né, de um profissional criativo. Então, a partir do momento que você vestir essa camisa, você vai começar a se comportar de maneira diferente, onde seja o lugar que você estiver inserido. Por quê? E as pessoas vão perceber isso de você. Porque seja qual for a discussão, né, que forem ali falar, seja política, seja cultural, seja qual for, né, entenda que você está ali para trazer, né, o que talvez está faltando na mesa. Né? Então, se existem dois lados, venha trazer, né, pela criatividade, né, o que talvez esteja faltando, né, entre esses dois lados.
né, soluções novas. Então, eu gosto de dar o exemplo, né, de novo, vou dar o exemplo do Leonardo da Vinci. Na época dele, ele foi perseguido pelo rei, ele foi perseguido pela igreja, ele foi perseguido pelo exército. E por quê? Porque ele estava tão focado em criar para o ser humano, para o crescimento, né, para o progresso, que essas instituições começaram a julgar ele. Não, você é bruxo, não, você é de um lado, não, você é do outro lado, você é corrupto. E só que ele não se apegou a essas coisas. Ele sabia quem ele era, ele sabia que o que ele estava fazendo tinha princípios e valores, né, que é o que eu estou compartilhando com vocês, e que ia fazer o bem para a humanidade. Então hoje, em todas as universidades de medicina do mundo, né, quando os alunos, né, vão estudar anatomia, no livro vem um agradecimento a Leonardo da Vinci, porque ele foi ali o cara que desafiou, né, todas as culturas, desafiou a sua própria cultura, as religiões que tinham por ali, né, a lei que tinha por ali. E hoje a gente se beneficia disso. Mas por que ele desafiou? Ele desafiou porque ele estava abaixo de princípios e valores, né, abaixo do respeito ao próximo, do amar o próximo como a ele mesmo. E por isso que deu muito certo. Então é aquilo que eu falei para vocês. Ele dedicou o tempo dele em coisas sólidas, né, coisas tangíveis, e não coisas passageiras. Né? Ele entendeu que a igreja ela estava caindo, então não era algo sólido. As religiões, no tempo de vida dele, com certeza ele passou por umas 5 diferentes, né? E ele viu que não tem como ficar levantando bandeira para um partido, para uma pessoa ali, né? Porque isso vai e vem desde que o mundo é mundo. Então nós temos o Da Vinci, né, o nosso protótipo do homem renascentista, como um exemplo de que um profissional criativo ele tem que ser atemporal. Ele não pode olhar, né, o problema e tentar resolver da maneira como o mundo está resolvendo, mas sim olhando sempre lá na frente, né, sempre estando na frente do tempo, né, pensando em coisas sólidas e concretas que de fato vão, né, ter algum sentido para as próximas gerações, para a posteridade, né. E então esse segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês sobre ser profissional criativo, né, seja qual for a sua religião, é estar sempre à frente, né, no que diz respeito ao quê? Identificar as fraquezas do mundo, né, porque o mundo tem milhares de fraquezas, milhares de problemas que devem ser solucionados, entendeu? E só tem um jeito, né, da gente achar, né, esses fragmentos de solução, que é sendo criativo. Mas não é sendo criativo, né, abaixo de regras pré-determinadas, mas sendo criativo abaixo de princípios unicamente, que é o quê? O respeito ao próximo, o amor ao próximo, o querer estar à disposição para o próximo, né, o querer contribuir não só para mim, mas para um coletivo como um todo. Então, Da Vinci ele é mais um ele nos dá mais um exemplo, né, de princípios de como um profissional criativo tem que se comportar, né, qual é a postura, né, sempre olhando e respeitando, né, porque é o único jeito da gente conseguir acabar com N problemas, né, que estamos passando por hoje. Um terceiro princípio, né, tenet, que eu quero compartilhar com vocês, diz respeito à opinião, né? Eu acho que nós vivemos hoje num mundo onde todo mundo quer dar sua opinião. Todo mundo quer falar o que pensa. Na verdade, o que pensa às vezes é mais achismo do que algo concreto. E as coisas acabam, né? As coisas acabam ficando cada vez mais conturbadas, né? Cada vez mais atrapalhadas, por assim dizer. Então, um dos fatores muito importantes para um profissional criativo também, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês, é não dar opinião, mas talvez ir num outro caminho que é ser a opinião. Então eu observo hoje, vou falar um pouco da minha área, que é a tatuagem, a arquitetura, o design, muitos, né, profissionais dessas áreas que eles estão ali mais para poderem ser formadores de opinião, para poder apenas
dizer que fazem parte ali de um grupo, de uma comunidade, né? E a gente vê que acaba que a profissão em si, ela acaba ficando ali obsoleta, né? Pouca evolução, pouco crescimento, né? Aquela frase, nada se cria, tudo se copia, acaba se concretizando cada vez mais, né? Eu não acredito nessa frase, eu vou explicar para vocês o porquê. Então, cada vez mais a gente vai tendo ali um buraco, né? No que diz respeito à criatividade na história da humanidade. Por quê? Porque hoje com as ferramentas da internet, né, com essa questão do mundo conectado, cada vez mais a gente deixa pessoas entrarem dentro da nossa casa, né, que a gente não convidaria, para ficar ali só dando opinião e não trazendo, né, coisas mais concretas. E a gente precisa ser mais concreto e objetivo naquilo que a gente vai fazer, né? Os meus clientes, né, da tatuagem, eles sempre comentam, né, uma questão que eu acho que para mim é natural, né, mas que eles observaram que nos outros estúdios não é natural, que é a questão do quê? Que é o estudo do corpo, né, da anatomia humana, da área a ser tatuada. Não é simplesmente chegar ali e tatuar, mas sim entender como aquela parte, né, como eu vou trazer poesia para naquela parte do corpo dele poder aí ser criativo, né, de maneira estrutural e de maneira estética. Então, a criatividade, quando eu vou fazer uma tatuagem, não é só no desenho, mas sim ela envolve todo o percurso, toda a geografia, toda a anatomia até que venha o desenho. E o desenho ele vai estar conversando, né, com esse fator dessa geometria, da anatomia humana, mas isso é um papo para outro momento. Então, por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque é algo concreto, né? Eu não quero estar aqui apenas para falar uma opinião, apenas para poder compartilhar um conhecimento, mas sim viver isso, mostrar para vocês, e isso faz parte do profissional criativo, né? Falando um pouquinho do Leonardo da Vinci, né? Ele vai ser o tema hoje também da nossa live, né? Tem uma frase muito bonita dele que ele falava assim: eu tenho ansiedade pelo fazer. Saber não é o suficiente. Eu tenho que aplicá-lo. Então o que ele está dizendo com isso? Que nada vale ficar ali tendo só o conhecimento, ficar só discutindo, filosofando sobre, né, o nosso nicho, a nossa profissão. Eu tenho que aplicar isso. As pessoas anseiam por isso. Eu tenho que viver aquilo, né? O mundo precisa disso para poder crescer, para poder evoluir, assim como a natureza faz, assim como as árvores fazem. E também, falando do Leonardo da Vinci, na época dele, né, por que ele é considerado um gênio, né? E os outros são pintores, por assim dizer, né? Não sei se você sabe, mas Michelangelo, Caravaggio, todos esses grandes homens, eles são grandes pintores. O título de gênio só o Da Vinci tinha. Por quê? Porque ele entendeu esse fator do ser criativo e não de ser apenas um pintor. Pintura era uma ferramenta que ele usava, né? Então, na época dele, enquanto o Caravaggio e Michelangelo ficavam discutindo, né, disputando, né, a atenção do rei para poder fazer um quadro, a atenção do Papa para poder fazer ali a imagem de Jesus Cristo, o Leonardo da Vinci, né, ele se esvaziava dessas vaidades dele e ele se preocupava em não ficar ali discutindo, né, querendo ser falando sobre a opinião deles, mas sim querendo ser a opinião. Né? E isso foi muito concreto e até mesmo esses pintores se beneficiaram, né, das ferramentas, da metodologia que o Da Vinci, né, estava ali, né, em oculto, no seu quarto, no seu ateliê, buscando para executar. Bem, eu compartilhei com vocês esses 3 princípios, eu acho que eles são muito fundamentais por uma questão, né, mais assim, aberta, né? Respeitar o próximo, entender o próximo com semelhança, se esvaziar de coisas que podem trazer um retardo, né, no seu processo evolutivo. Então, se esvazie, sabe? De achismos, de políticas que você sabe que está prejudicando o próximo. Então, né, se você está vendo um discurso, seja político, religioso, que está prejudicando algum próximo, então já se afaste disso. Por quê? Porque isso já está prejudicando o primeiro princípio, que é respeitar, né, entender a dor do próximo, para que a gente possa trabalhar com criatividade. Né? E também essa questão do não seja um formador de opinião, mas seja a opinião. Né? Eu não estou falando isso por conta de ego, por conta de
de ter um destaque. Estou falando isso porque o mundo está carente e está precisando, né, de coisas concretas. Então, ser opinião é concretizar e não só ficar ali na falácia. Bem, eu quero falar agora um pouquinho, brevemente, sobre geografia. Né? O profissional criativo ele tem que estar atento a tudo que está em sua volta. Então, seja um pôr do sol, um nascer do sol, o vento que está batendo na sua pele, uma criança que está dando risada na calçada, né? A sua mãe, conversando com a sua mãe, com seus pais, com seus filhos. Esteja atento a todos esses detalhes. Por quê? Porque para ser criativo é preciso estar presente, né? Por conta desse mundo, né, conectado, por conta das conexões, da internet, nós estamos perdendo esse fator, né? Nós não estamos mais presente. Nós estamos vivendo um presente, né, artificial, uma arte, que é a internet, né? A internet ela é algo artificial, ela não é algo concreto. Ela é concreto na maneira como ela opera, mas ela não é concreto numa maneira como existência, né? Então o metaverso está aí para isso, né? Esboçando para a gente esse princípio da internet, né? Esse fator da internet. Então, é legal, né? É importante vocês entenderem que o profissional criativo ele tem que estar atento a toda a sua geografia. Por quê? Primeiro porque você vai viver bem, porque você vai estar fazendo parte de tudo aquilo. Como eu estou aqui nessa mesa, então eu sinto a textura dela, né? Eu estou sentindo o cheiro, o vento, né? A luz que está aqui nesse ambiente. Isso é muito importante, né? Isso também é um princípio, né? Que eu vou estar compartilhando com vocês em tudo aquilo que eu estiver falando sobre criatividade. Por quê? Lembra que eu falei que criatividade são duas ideias, né? Como as duas células que a gente tem aqui no nosso cérebro, os neurônios, que uma vez que eles se unem, eles vão criar uma fonte de energia ali, que a gente pode chamar isso de sinapse, né? Percepção. E é ali onde começa a operar, né? Ainda que de maneira artificial, a criatividade, e que depois a gente tem que trazer essa do subconsciente para a nossa ciência, trazer esse intelecto. Então, estar presente, né, na nossa geografia, onde nós estamos, é ser essa célula que está chamando outra para uma conexão e assim ter uma sinapse, e assim ter um momento, né, fértil de criatividade. Então, comecem a praticar isso em tudo que vocês forem fazer, né? Estejam atentos, presentes. Por quê? Porque a criatividade ela vai vir, né? Lembre-se, criatividade não está apenas no âmbito do desenho, da pintura, da música, da dança, da tinta. Não, a criatividade ela é para tudo. Ela é um fator genético que faz parte do ser humano. Corpo e cérebro, né? Corpo e mente nasceu para ser criativo e anseia por isso, né? Então, estar presente, estar ciente do lugar onde nós estamos faz parte da conduta do profissional criativo. Então essa live é uma aula para ensinar vocês, né, pequenos fragmentos que já vai começar a surgir efeito e já vai começar a expandir, né, a criatividade de vocês e vai trazer benefícios para a vida de vocês, né, benefícios para o dia a dia de vocês, seja em casa, no trabalho, na rua, na hora do almoço. Então, esteja presente. Por quê? Porque você estando presente, à disposição, a criatividade também estará à disposição, né, para vocês. E ela vai estar receptiva, né, não só ela, mas vocês, um com o outro, para criar essas conexões criativas. Bem, o nosso corpo foi desenhado para estar em atividade, o nosso cérebro foi desenhado para estar em ação. Então, é aquela frase que eu compartilhei com vocês, criatividade é estar em atividade. Então, estejam em atividade, né, a todo instante. E quando eu digo isso, né, não quer dizer que eu tenho que ficar andando, né, andando em círculos, né, estar em atividade de fato 24 horas por dia, né? Até, né, quero fazer uma ponte, né? Por que nós temos sonhos? Porque mesmo quando o nosso corpo repousa, o nosso cérebro ele continua, ele está em atividade. E muitas ideias criativas partiram a partir dos sonhos.
Então, de fato, essa máquina, que ela é perfeita, né, e eu falo isso sem medo de errar, ela está em constante atividade. A gente precisa perceber isso, vocês precisam entender isso, para que vocês saiam do modo, né, formador de opinião, ou seja, do modo automático, e passem a estar no modo, né, conquistador, né? Vou conquistar cada vez mais essas sinapses, essas percepções que estão à minha volta para construir coisas concretas. Então, que eu estava falando aqui, deixa eu só olhar aqui minha colinha. Então, quanto mais a gente estiver em ação, né, isso não diz respeito, como eu estava dizendo, de fato estar ali se movimentando, porque até quando nós estamos meditando, eu faço meditação, né, até quando a gente está ali no momento mais sereno, né, naquele time sereno, o nosso corpo, ele está em atividade, ele está em ação. Por quê? Porque a gente está buscando essa centralização, a gente está buscando esse momento sereno. Então eu estou agindo para poder ficar parado, eu estou me alimentando para estar vazio, né, para estar com a mente vazia, receptiva às criatividades e todas as coisas que nós iremos alcançar, né? E eu sempre tenho uma visão de mundo no que diz respeito ao quê? É infinita. É infinita a nossa capacidade de ser criativo, de estar à disposição, sabe? De ser feliz, né? De mudar situações, de mudar cenários. É infinita. Só que a gente só vai alcançar isso se a gente estiver em atividade. Se estiver atento, presente ao mundo à nossa volta, né? Olhar para o próximo com semelhança, sabe? Então isso é muito importante, né? O Leonardo da Vinci, né? Falando um pouquinho dele de novo, ele sempre foi uma pessoa que buscou estar em atividade, né? Então, se ele não estava pintando um quadro, né? Ele estava ali aprendendo sobre madeira, aprendendo sobre pigmentação, aprendendo sobre a medicina, sobre o corpo humano, né? Então, e por isso que ele se esbarrou, né? Ele teve tantas sinapses, tantas percepções, né? Com tantas coisas boas que, né, nos beneficiam até hoje. Por quê? Ele esteve à disposição, ele entendeu que tudo que ele estava fazendo era para o próximo, era para o crescimento, né, coletivo. Ele não se apegou a ideais, ele não se apegou a coisas que ele sabia que era passageira, que vai, que vem, que desde que o mundo é assim, né, seja política, religião, né, alimentação e costumes. E ele teve atividade, então ele entendeu que enquanto ele era jovem, e eu estou falando jovem, ele com 80 anos, com 90 anos, ele sabia que ele era jovem. Por quê? Porque o corpo dele, o cérebro dele estava em atividade, estava trabalhando, e ele soube identificar isso, soube aplicar isso ali na área dele. A gente tem exemplos, né, de outros profissionais de outras áreas que souberam identificar esse fator também. E eu também quero compartilhar um pouco com vocês, mas antes, eu quero falar sobre honra, mas antes eu quero dar um exemplo de uma criatividade que às vezes a gente não percebe, não para estar presente ali e para identificar ela, mas que ela tem uma história muito curiosa, né? Certa vez um monge, né, ele foi chamado ali pelo seu responsável, porque eles estavam com um problema, eles estavam com uma dificuldade. Aquele monastério, eles produziam vinho, e eles estavam com um problema porque eles estavam produzindo muitos vinhos, muitas garrafas de vinho, por assim dizer, e só que por uma questão do tempo deles, da linha do tempo deles, né, dos limites tecnológicos deles, aquele vinho logo se transformava em vinagre, azedava e acabava, né, jogando fora, não tinha como consumir. E aí o responsável dele ali chamou ele e falou assim, você vai passar a sua vida, você foi o escolhido para achar uma solução para isso. A gente precisa armazenar o nosso vinho e não perder o nosso vinho. Porque é todo um empenho, é todo um trabalho, desde do plantio, da colheita, até que se chega aqui e a gente está perdendo isso. E assim foi.
né, esse monge ele começou ali a se dedicar, buscando soluções para esse problema que eles tinham ali em questão. E nesse meio do caminho, ele descobriu uma ferramenta, né, uma peça que é presente praticamente na nossa vida todos os dias e todos os momentos, que é o parafuso. Então o parafuso não foi feito por um engenheiro, não foi desenvolvido por um designer, por um arquiteto, né, ou por alguém que estava numa oficina, né, talvez isso seria mais fácil de alcançar o resultado de um parafuso. Mas sim foi feito por um monge que, né, trabalhava ali numa vinícola. Com certeza suas ferramentas eram limitadas, mas para que ele chegasse na rolha, né, o que a gente tem hoje nas garrafas de vinho é a rolha, ele passou e ele descobriu antes o parafuso. E assim, quando ele descobriu o parafuso, ele foi compartilhar porque ele achou que aquilo era interessante e funcionava. Não funcionou ali para a finalidade dele, mas eles começaram a perceber que ia funcionar em outros lugares, como na arquitetura, né, para fazer as carroças, para fazer os estábulos, e eles começaram a aplicar. Então, o parafuso ele começou a ter vida, né, ele começou a ser usado, e ele, até então, esse monge não tinha ainda chegado no resultado final, que era, né, vamos dizer assim, criar a rolha, né, porque ele não sabia que ele ia depois chegar no resultado que é a rolha, que é o que a gente tem até hoje. Então é uma história muito curiosa, porque se a gente começar a olhar a nossa volta, né, o nosso celular mesmo, quantos mini parafusos tem presente em um único celular? Né, a nossa casa, a construção, a arquitetura, os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos, a moda, né, a roupa. Para que essa camisa pudesse ser construída, precisou de uma máquina de costura, e essa máquina tem ali, pelo menos, né, estou chutando baixo, 50 parafusos, né, para conectar todas as peças dela, para que dela possa ser operado e assim a gente ter, né, o tecido, né, os tecidos, as malhas. Então, por que eu estou compartilhando essa história, né, com vocês? Porque ele esteve atento, com certeza esse monge, ele entendeu que ele tinha, né, algo de muito bom para fazer, que ia trazer, né, uma solução muito produtiva, muito boa, né, para aquilo que eles estavam passando, para aquele momento. E ele estava em atividade, então ele sabia que ele tinha que estar atento ao que ele tinha à sua volta, né, as suas limitações tecnológicas, as suas limitações de matéria-prima. E nisso, né, em atividade, ele construiu, né, o que nós temos hoje, que seria o parafuso, e mais tarde, depois, algumas décadas depois, ele teve os primeiros esboços ali para ter a rolha convencional, que é o que a gente tem hoje. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero encorajar você na sua área, né? Às vezes você está no caminho certo, só que você não está atento, né, às outras sinapses e conexões que podem surgir nesse meio do caminho, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes você pode ser um dentista, você já identificou, né, uma faculdade ali, naquilo que você faz, não existe ainda uma solução, né? E pode ser que, se você, né, assim, estiver atenta e estiver à disposição, pode alcançar essa solução, ou mais que uma, ou uma das que estão por vir. Então, eu queria dar só esse exemplo, né, para finalizar com um último assunto que eu quero compartilhar com vocês sobre o profissional criativo, né, que eu quero começar trazendo ali a tradução do dicionário da palavra honra, né? A palavra honra, ela diz assim: princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade, né? Então, sempre quando as pessoas me perguntam, Annelise, o que você faz, por que você é um profissional criativo, eu sempre falo sobre honra, né? Eu acho que honra, ela engloba um pouco tudo que eu falei para vocês antes, né? Que é virtude, que é ser corajoso. Então a gente precisa ser corajoso, sabe? Para estar em atividade, para estar presente, né? Diz respeito sobre a conduta. Eu esqueci de comentar com vocês sobre conduta, né? A palavra moda, ela vem, né, do latim, que é modus.
a maneira como eu me comporto, né? Então, a moda, não a moda contemporânea que a gente tem hoje, né, que só diz respeito, né, a uma questão estética. Para os nossos antigos, como o Da Vinci, a moda dizia respeito ao quê? A maneira como eu me comporto, a maneira como as pessoas vão olhar para mim. E o profissional criativo, ele é isso. Ele tem que ter uma conduta de que diz respeito a que quando as pessoas forem ver o modus como ele se comporta, vai encontrar ali esses fatores da honra, que é a virtude, que é o ser corajoso, que é estar bem, com o bem ao próximo também, né, o bem coletivo, né, o estar com conceitos firmados em sociedade, ou seja, os princípios que eu comentei antes com vocês. Então essa live eu quero, de maneira resumida agora, né, trazer essa ciência para vocês, né, porque tudo parte do inconsciente, depois a gente tem que trazer ciência, né, estar ciente, né, e não só no mundo imaginário, artificial, mas no mundo concreto. Nós temos que ter ciência da nossa conduta, como as pessoas vão se alimentar daquilo que a gente faz, né? Então, servir é um princípio. Então, querer servir ao próximo com criatividade, isso estimula a criatividade, né? Resumindo a nossa live, o profissional criativo ele carrega, né, este princípio, este fator. Então, nunca se esqueça disso. Ser criativo é estar em atividade. A criatividade ela parte disso. A natureza ela nos mostra isso. Ela está em constante atividade e ela nos dá exemplos, né, de soluções criativas para tudo, né, para água, para oxigênio, para alimentação, para terra, para o crescimento, né, para fertilidade, né, em todos os âmbitos. Então, estar em atividade é um princípio para ser um profissional criativo. Profissional criativo não quer dizer, né, não está apenas, né, seleto às áreas da pintura, da dança, da música, mas sim para todas as áreas, né? O mundo anseia por isso, anseia por pessoas criativas, profissionais criativos em todos os segmentos do mercado, né? Na medicina, né, mais ainda, porque a gente sabe da importância disso, deste bem-estar com o corpo, né? E entendam que é infinito as possibilidades criativas que a gente pode ter para todas as coisas, né? Eu vou ensinar vocês, eu vou fazer lives dando, né, dicas de como extrair isso de todas as coisas, da natureza, né, da sociedade, das pessoas, dos seres humanos, né? Então, a importância da gente se esvaziar, né, de tudo aquilo que pode ser uma barreira das nossas vaidades, vou traduzir com essa palavra, para que a gente possa se encher de sinapses, né, se encher daquilo que é concreto, daquilo que traz respeito ao próximo, um respeito coletivo, um crescimento coletivo, né? Porque um profissional criativo ele se alegra com isso, né? Ele se satisfaz na sua totalidade, não só executando algo porque aquilo faz bem para ele, é executando algo que faz bem para ele, mas que agrega valor na vida do próximo, sabe? E não é só um quadro bonito, né? Uma questão estética, mas é algo que de fato, né, faça sentido motor, faça sentido emocional, faça sentido, né, intelectual para um coletivo como um todo. Bem, eu quero encerrar essa live, mas eu quero agradecer a todos vocês que fizeram parte, né, que estão presentes aqui, né? Essa live vai ficar salva aqui, então vocês podem estar assistindo, né, ela quantas vezes quiserem, pode estar encaminhando para pessoas que vocês têm carinho, que vocês querem compartilhar esse conhecimento. Isso tudo também é novo para mim, então peço, né, licença pela questão, às vezes eu posso estar um pouco nervoso, mas acho que isso vai se alinhando com o tempo. Estou sendo criativo para poder dar o meu melhor, né, e compartilhar isso com vocês, porque sempre me perguntaram, né, como eu faço aquilo que eu faço. E este momento, né, você que está fazendo parte deste momento, né, está sendo muito importante para a minha vida, para a minha linha do tempo, como eu gosto de dizer. Por quê? Porque é uma oportunidade única de poder levar isso para as pessoas que estão à disposição para estar em atividade, sabe? Eu imagino que se o Leonardo da Vinci tivesse essa ferramenta, né, que
que permite essa conexão na época dele, né, com certeza, né, ele ia compartilhar isso muito mais, né, com louvor, com carinho, com dedicação, sabe? Para que ele pudesse aprender também, né? Porque quando a gente aprende quando a gente compartilha, né? Então, quero agradecer a todos vocês por este momento, desejar uma ótima semana, uma ótima terça-feira, que seja muito produtiva, que seja muito criativa. Esteja atento ao mundo à sua volta, esteja atento às pessoas que passam por você, tá? Seja um frentista, seja o seu chefe, seja o seu... seja quem for, se um familiar, um amigo, esteja atento a essa pessoa porque ela está carente, né, do profissional criativo, ou seja, da pessoa que está em atividade, presente, né, criando percepções, criando sinapses, né, trazendo conexões em tudo, né? Lembre-se, não é só sobre desenho, mas são sinapses e conexões criativas, porque o nosso corpo ele é uma máquina capaz de produzir isso, né, que quer trazer cada vez mais o senso do bem-estar, cada vez mais o senso, né, da ética, da coragem, né, e do social coletivo. Obrigado por esse momento, obrigado pela sua atenção.